Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, esta paz maravilhosa que excede todo entendimento esteja em nossos corações. O título dessa mensagem de hoje é Deus é um Deus de socorro bem presente em nossas vidas. Sabe, amados, é muito comum nos momentos difíceis da vida, nas horas de angústia, de dúvidas e medos, nos sentirmos desamparados, nos sentirmos até às vezes abandonados por Deus. Queremos ouvir a voz do Senhor, mas as nossas preocupações são tantas, e é uma turbulência tão grande em nossas vidas, com as aflições, com as tribulações, com os nossos olhos e ouvidos voltados só para o barulho das águas, os nossos olhos voltados somente para a ventania da tempestade, que não podemos ver o agir de Deus em nossas vidas. Mas calma, seja qual for a situação que você está enfrentando, Deus tem sempre uma solução para você. Eu queria aqui pegar como texto base para esta mensagem de hoje, o que está escrito em 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 e 2, que diz assim: Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ir ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos que se achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Aí já em 2 Samuel capítulo 23, versículos de 8 a 13, está escrito: São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, o Tequimonita, era este principal dos três. Foi ele que com a lança matou 800 de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aioi, um dos três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, que se haviam reunido para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus, até ele cansar a mão e a sua espada ficar pegada à sua mão. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. Depois dele era Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam juntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da cega e foram ter com Davi a caverna de Adulão, e a tropa dos filisteus acampara no vale de Refaim. Temos aí uma situação inusitada. O rei Davi, depois de sua grande conquista em favor de Israel, eliminando seu maior oponente, que era o Golias, passa a ser perseguido pelo rei Saul e foge de sua presença. Em sua fuga passa por Nob, onde se encontra com o sacerdote Aimeleque. Davi estava só para pedir comida e armas, mas havia ali homens de Saul, que poderiam colocar o seu plano de fuga em risco. Então Davi foge mais uma vez, agora para Gate. Chegando a Gate, foi recebido pelo rei Aquis, príncipe dos filisteus. Seus conselheiros, ao saber de que se tratava de Davi, vendo naquela situação, fizeram um pouco caso dele, e a reação de Davi foi a mais estranha e imaginável possível. Com medo do rei Aquis, Davi começou a agir como um louco, babando e riscando as portas do palácio de Aquis. Como todas as tentativas de Davi de encontrar abrigo com aqueles a quem ele conhecia não foram bem sucedidas, Davi vê-se sozinho e refugia-se na caverna de Adulão. Aqui começa a ação de Deus para juntar Davi àqueles que seriam os que fariam história em Israel. 2 coisas são essenciais para que o homem se torne grande diante dos homens. Ninguém que quiser ser grande o será se estiver sozinho. Um homem pode conquistar todas as batalhas de sua vida, entretanto, se perder o apoio de sua família, será um fracasso. Pois a maior de todas as conquistas que o homem pode ter é a conquista de preservar a família, pois a família é o projeto de Deus, como está em Provérbios 8, 22. Um homem poderá ganhar uma batalha, mas nunca vencerá a guerra, está em João 17, 21, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, disse Jesus. Deus é nosso maior aliado em nossas batalhas, nos enfrentamentos que temos na vida. Se permanecermos com Ele, Ele nos levará à vitória. A vitória é certa. Devemos, acima de tudo, preservar a unidade, pois a unidade gerará qualidade, que gerará quantidade. Preserve sua família e você terá com quem contar sempre na sua vida. Deus sempre nos aperfeiçoará em nossos momentos de fraqueza, ou seja, Deus só se manifestará em nós e através de nós no exato momento em que reconhecermos que todas as nossas forças intelectuais e físicas cessarem. Enquanto o nosso eu existir diante de Deus, Ele não agirá ao nosso favor.
1 Coríntios 1:27 está escrito: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Davi andava com Deus. Davi conhecia Deus, ele conhecia as intenções do coração de Deus para com ele e tudo que Deus pretendia fazer em Israel por seu intermédio. Apesar de seu pior momento como pessoa, tanta tristeza, solidão, perdas, medos, refugiando-se em cavernas, na escuridão das cavernas, Davi, mesmo em meio a esse turbilhão de situações, manteve seus olhos no alvo que era Jesus Cristo. Ele precisava levar adiante o plano de Deus, sabia que sozinho faria muito pouco ou nada faria. A única coisa que ele tinha em mãos naquele momento eram 400 homens rejeitados pela sociedade, homens que não eram conhecidos, homens que eram a vergonha do seu povo. Mas Davi, assim como Deus, não olhou o momento presente da vida daqueles homens. Ele olhava e via um mundo de possibilidades. Passou a olhar aqueles homens com o olhar de Deus e conquistou o maior de todos os territórios, a mente e o coração daqueles homens. Ele transformou aqueles homens derrotados em verdadeiros valentes. A revelação que tenho para este texto é que Davi é o tipo da igreja do Senhor Jesus. Ou seja, assim como Davi estava ali naquele lugar, naquele momento para restaurar aqueles homens, assim a igreja do Senhor está presente para restaurar a humanidade, para acolher todos que são rejeitados e torná-los homens úteis e presentes no exército de Deus. Vemos também que Davi, depois de trabalhar aqueles homens e torná-los confiantes em si mesmo e em Deus, que passaram a ser como a sombra de Davi, foram 37 ao todo os homens valentes que Davi preparou para serem aqueles que o ajudariam em suas conquistas. Dentre os 37 valentes de Davi, havia 3 deles que se destacavam dos demais. Se Davi tipifica a igreja dos nossos dias, podemos analisar que os 3 valentes que temos como aqueles que nos ajudam nessa batalha são os 3 valentes mais que valentes. Eles são homens especiais. E Deus escolheu esses homens para estar ao lado de Davi, o ajudando em sua batalha. Josebe-Basebete, que quer dizer o poderoso nas batalhas, é Jesus Cristo. Eleazar, aquele que nos auxilia, que é o Espírito Santo. Samá, aquele que nos ouve sem nenhuma explicação. Somos aqueles a quem o mundo tem rejeitado. Deus nos escolheu para promover o maior de todos os eventos que o universo já pôde presenciar, levar o homem ao conhecimento de Jesus. Somos os Davis desse tempo atual. Deus se propôs a ser um dos nossos valentes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que está escrito em Romanos 8:31. Nessa batalha não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis amanhã. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. 2 Crônicas 20:17 narra a vitória do rei Josafá. Temos a Jesus como aquele que nos ajuda. Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos, é o que está escrito em Mateus 28:20. E o Espírito Santo como aquele que nos defenderá contra as investidas do inimigo. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, é o que está escrito em Gálatas 5:16. Assim como Davi estava totalmente guardado para conquistar, assim também estamos prontos e bem guarnecidos para conquistarmos. Se hoje o momento que você vive é um momento de angústia, é um momento de sensação de perdas, é um momento de aflições, é um momento de tribulações, acredite, Deus está preparando valentes para te auxiliar nessa batalha. Deus, Ele mesmo virá para batalhar por você, porque Deus tem um projeto especial na tua vida. Ele tem algo contigo e o que Ele tem com você ninguém pode destruir. Os sonhos de Deus para a sua vida não podem ser frustrados, porque Deus é contigo em todas as caminhadas. Fica com essa palavra no teu coração e deixa Deus mudar por completo o seu viver. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tranquilize o seu coração, lhe dando a certeza que com Jesus é vencer ou vencer.